Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar e psicologia. E o meu convidado especial de hoje para essa conversa, que é uma conversa com muitas camadas, né? Uma conversa profunda. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o René Schubert. Bem-vinda, Carol. René Schubert, que a gente vai falar sobre as esferas de atuação, né, da constelação, da psicologia, quais são os pontos de convergência dessas duas formas de ajuda, quais são os pontos de divergência, e debater assim, as questões aí, que tocam as duas artes da ajuda. E vocês são muito convidados a colocar aqui a contribuição de vocês, as perguntas, as dúvidas de vocês, porque o René já está aqui na live, vou convidar ele. E a gente vai falar sobre esse universo, né? E muito hoje tem se comentado sobre muitos psicólogos, né? Que também transitam nesses dois campos. Então, por isso que eu chamei o René, porque eu acho que ele transita super bem nesses dois campos. E, além disso, ele é escritor, ele é docente, mas eu vou chamar ele porque ninguém melhor do que ele para se apresentar. Eu acho que adicionar... faz tanto tempo que eu não convido. René, você pode... aqui, aceitar. Ele já me mandou. Aí, essa conversa aí, que tem tantas camadas, né? Melhor remédio aí para desinformação é a informação de qualidade, né? Então, esse é meu compromisso de trazer essa conversa no nível, assim, de qualidade, informação de qualidade para ajudar vocês que gostam da constelação familiar, psicologia, e querem entender aí como é que isso tudo, o que tudo isso toca a vocês. Olá, boa tarde, René. Tudo bem? Tudo bem. Te agradeço muito por ter aceitado esse convite, por ter doado o seu tempo para compartilhar o seu conhecimento com as pessoas. Eu tenho certeza que isso vai beneficiar muita gente. Primeiramente, eu queria convidar você para se apresentar. Acho que ninguém melhor do que você para falar de você. Por favor. Eu agradeço. Aline, você está me escutando bem, né? Sim. Tá. Agradeço, eu acompanho, né, seus posts, tal. Você também trabalha, né, nessa linha de orientar as pessoas, informar as pessoas. Então é ótimo poder estar aqui debatendo com você e com os nossos colegas. Então, meu nome é René Schubert, eu sou psicólogo, psicanalista, docente, escritor e facilitador, né? E quando eu falo a palavra facilitador, não é apenas de constelações familiares, né? Como psicoterapeuta, eu acabei, por uma demanda, né, de minha prática clínica, procurando várias ferramentas, como a programação neurolinguística, a hipnoterapia, o coaching, a terapia de EMDR, brain spotting. Então, nós vamos agregando ferramentas, né, à nossa prática para poder oferecer soluções aos nossos clientes. E sim, né, graças ao seu convite, eu vou falar de uma dessas ferramentas de solução, que são as constelações familiares ou constelações sistêmicas, que é uma diferença, né, pelo menos na Alemanha. Quando falamos constelações familiares, estamos nos referindo às constelações segundo Bert Hellinger, e as constelações sistêmicas estão falando da ferramenta utilizada para empresas e consultoria, né? Então, existe uma diferença entre Familienstellen e Systemaufstellung, né? Então, é importante diferenciar porque esse ramo ele já abriu para vários campos. As constelações elas estão em várias áreas diferentes, como uma possibilidade, né? A questão de ciência é uma questão que nós ainda estamos trabalhando, pesquisando. Eu vejo que você é uma pessoa que se aprofunda, que pesquisa, assim como nós, né? Então, nós não estamos aqui para falar de certo e errado, nós estamos aqui para falar de possibilidades, né? E eu talvez vou falar aqui de uma possibilidade que, como facilitador, eu já trabalho mais ou menos 12 anos com constelações familiares, e como psicólogo eu trabalho há 21 anos. Né? Lógico
automaticamente aí agregando diferentes ferramentas. Então, essa é uma pequena apresentação, introdução. Desculpe se eu me alonguei. Para as pessoas entenderem qual que é o seu lugar de fala, né? Porque saber da tua experiência, saber da sua trajetória e da sua vivência nessas duas áreas, ajuda a pessoa a entender, não, ele sabe o que está falando, ele está aqui, é por isso que eu escolhi você, porque você traz esses dois mundos. Não só isso, como você mesmo mencionou, você foi reunindo muitas técnicas, muitas ferramentas para complementar esse trabalho e ajudar os seus pacientes, né? Primeiro, para começar, eu queria entender assim, como é que foi, e você que já era psicólogo, como é que foi o seu primeiro contato com a constelação familiar, como que isso aconteceu e como e por que você decidiu entrar nesse campo também. Ótimo. Por incrível que pareça, a entrada no mundo das constelações foi pelo viés da psiquiatria, né? Então, eu trabalhava dentro de um hospital psiquiátrico e nós tínhamos vários departamentos. Tínhamos o departamento de acompanhamento individual, acompanhamento terapêutico, terapia sistêmica familiar. E foi exatamente no departamento de terapia sistêmica familiar, onde eu era uma das minhas colegas mencionou: René, você fala alemão, você lê em alemão. Tem uma pessoa lá na Alemanha que está desenvolvendo uma técnica e está utilizando isso com famílias de pacientes esquizofrênicos. E eu fui atrás. Né? Não se tratava de Bert Hellinger, se tratava de Gunther Weber, o editor de Bert Hellinger, que, como médico psiquiatra, estava explorando essa ferramenta também com esse viés, né, de um olhar ampliado sobre sistemas familiares de pacientes psicóticos. Bert Hellinger e Gunther Weber escreveram um livro sobre isso. Falavam como é uma ferramenta possível, mas que devemos utilizá-la com muito cuidado, né? Como tudo, né? Todas as ferramentas elas têm que ser calculadas. E na Alemanha isso é um estudo, é uma pesquisa. Então eu trouxe aqui para vocês verem uma revista de 2002 alemã que estuda, né? São as práticas de constelações sistêmicas, e aqui temos uma revista da Hellinger, né? Ou seja, onde nós temos artigos, né, de colegas, psicólogos, médicos, professores, levantando aí o que eles encontraram, né, em sua pesquisa qualitativa e fenomenológica. Eu acho que é importante deixar isso claro, né, porque assim como a psicanálise, ela trabalha a partir da singularidade do cliente, do caso a caso, também é a constelação familiar, né? Então, nós não vamos criar uma estatística de causalidade, né, ou de repetição, mas vamos fazer descrições de casos clínicos, né? E, bom, continuando aí, então, em 2006 eu entrei em contato com essa ferramenta e eu comecei a estudá-la. Fui fazer meus treinamentos em constelação familiar lá para 2009 com o Peter Yatsuyuko Spelter. E depois fui para a Alemanha, conheci o casal Bert e Sophie Hellinger, e a partir daí os estudos seguiram para Stefan Hausner, Juan Garriga, a doutora Ursula Frank-Bryson, que é uma grande referência nesse campo, o primeiro doutoramento em psicologia e constelações familiares lá na Alemanha, né, trouxe uma série de informações, não colocando a constelação como uma ferramenta da psicologia, mas como algo que bebeu de escolas da psicologia, assim como também bebeu da filosofia, da pedagogia e da teologia, né? A gente não pode esquecer da origem aí de Bert Hellinger, né? Então, de toda a formação dele, que não tem como descolar, né, a obra do autor, né? Sim. Toda a vivência que teve, inclusive lá na África do Sul. Exato.
exato. Essa aqui é a tese da doutora Ursula Frank, né, publicada aí pela Conexão Sistêmica, O Rio Nunca Olha para Trás, onde ela fala, né, fundamentações históricas e práticas das constelações familiares segundo Bert Hellinger, a partir da psicologia, das escolas da psicologia, psicanálise e filosofia. Então, quando a gente pega a Virginia Satir aqui, que está entre as fotos do livro, nós estamos falando de uma representante da terapia sistêmica nos Estados Unidos, que foi uma das professoras de Bert Hellinger. Então, Bert Hellinger, como um pesquisador, como um clínico, era incansável, e pesquisou muito em psicanálise, em análise transacional, gestalt terapia e as terapias sistêmicas. Então, lógico, sabemos disso porque nos aprofundamos nisso. Agora, se pegamos uma frase de Bert Hellinger fora de seu contexto, às vezes isso é provocativo, às vezes isso é fora de contexto. Cada um vai interpretar a partir de sua vivência e momento de vida. Só que isso não era Bert Hellinger, isso nós fazemos, E às vezes cria mal entendidos. Isso também aconteceu com a psicanálise. Certas frases do Freud, fora de um contexto, fica aquela coisa, putz, esse cara está falando absurdos. E não, existia um contexto para aquilo. E precisávamos estudar isso a fundo. Sabemos que as críticas à psicanálise ainda hoje são muito atuais e vêm muitas vezes de outras escolas de saber dentro da psicologia. E é assim mesmo. É assim que nós vamos desenvolvendo essas ferramentas, esses métodos, essas abordagens. Eu não acredito que não possam haver críticas, elas são fundamentais. E nesse sentido, parafraseio aí o Dr. Sam Storch, que falou da importância das críticas, inclusive para que a gente possa melhorar, possa aprofundar essas ferramentas e trazer uma apresentação, uma abordagem que não seja negativa, mas que seja realmente clínica, seja positiva para os nossos clientes. Eu até, assim, eu nem quero me aprofundar muito nessa questão das críticas agora, eu prefiro colocá-la um pouco mais à frente da nossa conversa, mas o que eu quero, assim, entender, assim, o que você como psicólogo, que tomou conhecimento dessa ferramenta, que ainda era muito nova ainda no Brasil, assim, eu estava meio nichada ainda. O que deu um clique em você quando você conheceu? Você falou assim, tem algo aí, eu vou saber mais. O que te tocou, digamos assim, para esse campo também? Eu acho que a resposta é a questão da psicanálise. Eu vinha estudando a psicanálise, não vou falar que eu sou formado em psicanálise, porque na psicanálise a nossa formação ela é contínua. Então, eu estudei por muito tempo a psicanálise, fiz especialização na teoria psicanalítica e tive a oportunidade de ler Freud em sua origem, na língua alemã. E assim como existem questões da língua alemã quando ela vai para o português, existem essas questões também em relação à constelação. E já que eu tive aula com Peter Spelter, eu tive a oportunidade de ver a postura do teórico, do facilitador alemão. E como o alemão ou o europeu lida com certas questões. Como ferramenta para famílias, a constelação ela traz respostas. Até porque, diferente da técnica de Virginia Satir, que realmente pegava a família inteira e levava a família inteira num final de semana fazendo uma série de práticas sistêmicas, a constelação familiar ela precisa apenas de um membro da família. E, a partir disso, lança um olhar ampliado sobre esse sistema. Mas isso não resolve a questão. Não resolve a questão. Nós não estamos falando de uma técnica 100% garantida, nem curativa, que isso é um erro. O Hellinger, quando ele fala de Heilung, assim como o próprio Freud, quando fala de Heilung, ele está falando de processo curativo ou então processo terapêutico. Aqui no português,
inglês, a palavra cura, ela é fechada. Eu falo cura, eu fechei já, eu não estou falando de processo de cura. Isso causou uma série de mal entendidos, né? Então, a constelação, quando eu comecei a estudá-la e verificá-la, e eu demorei para aplicar ela no consultório, né? Então, eu acompanhei por um longo tempo o Peter Yatsuyuko, a doutora Ursula Frank, Beata e Sophie, até para tatear como eu poderia aplicá-la melhor no consultório. E, na verdade, não apliquei no consultório, né? Eu fui para os workshops, né? Que são um espaço à parte do consultório, né? Que era a mesma coisa que Beto fazia, né? Quer dizer, você quer conhecer essa técnica? Eu vou aplicá-la no workshop. Venha e conheça, né? Porque na Alemanha houve também essa questão com a psicologia. Num primeiro momento, Beto, por causa do percurso nas escolas psicológicas, ele acreditou que essa ferramenta poderia ser agregada como uma psicoterapia. Só que ele percebeu que não. E aí, Bert Hellinger, depois de um tempo, ele fala de uma postura filosófica, facilitador de constelações familiares, como alguém com uma postura filosófica, não como um psicoterapeuta. E aí nós temos as diferentes escolas na Alemanha, né? Como, por exemplo, Juan Garriga, Ursula Frank, que aplicam ela como uma ferramenta dentro da prática clínica, né? Então, não como algo da psicologia, mas como uma ferramenta que pode ser aplicada, ampliada nas consultas. E nesse sentido, sim, eu pude perceber pela gama de escolas que Hellinger estudou, eu pude perceber que é uma ferramenta que fazia muito sentido, né? Seja pela PNL, seja pela análise transacional, quer dizer, a análise de script dentro do consultório é uma coisa fantástica, né? E se você puder transformar a análise de script numa fotografia, utilizando os bonecos, os clientes, eles dão feedbacks de uau, eu nunca tinha visto dessa perspectiva. E é exatamente esse uau que agrega como ferramenta, né? Agora, realmente... aqui, né? Ou algo que está muito no inconsciente, muito no ponto cego, ou muito intangível, e você traz isso para o 3D, né? 4 cores ali, e você consegue ter uma outra profundidade de entendimento, assim, que nem tem aquelas brincadeiras, você quer que eu desenhe? Então, às vezes, você leva, assim, muitos anos fazendo terapia, e o cliente e o paciente, ele tem aquela dificuldade para entender certas coisas, ou transformar aquilo lá numa ação. E, às vezes, isso sintetizado numa imagem, dá aquele clique e quando a pessoa vê, ela já está mudando a postura dela diante daquilo que ela viu, porque não tem como desver, a gente sempre fala, né? Uma vez que você viu, Perfeito. você pode tentar dissociar, mas a mente vai ficar ali, né? Maquinando para preciso entender essa imagem, preciso qual que é o meu lugar nessa imagem, né? Sim. Na verdade... Eu percebo que é grande, porque eu já transitei em muitas, assim, como alguém que busca para mim, né, para o meu autodesenvolvimento, eu transitei por muitas ferramentas de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, e quando eu entrei em contato com a constelação, eu falei assim, uau, sabe aquela coisa que você perdeu o fôlego? Porque uma questão familiar que eu estava buscando um entendimento há mais de 35 anos sem resposta, que eu bati em vários lugares, e todos esses lugares me ajudaram, de alguma forma, com essa questão, mas eu acho que nenhuma delas foi tão precisa e cirúrgica nessa pintura desse quadro. Uhum. E quando isso foi mostrado para mim numa imagem, é quase como se fosse, né, explodir a cabeça. Eu falei, é isso. Chegou onde eu sempre queria ter chego nessa questão. Sim. Daí, né, não tem mais volta, né? O que vai, como você falou, cura como processo, que depois, o que é deflagrado dentro da pessoa a partir daquele momento que ela viu, vai desencadeando, né? Um monte de processos. E eu vejo a psicoterapia
e a constelação familiar como complementos, assim. Uma coisa não substitui a outra, e a psiquiatria, acho que cada um tem a sua importância, né? Psiquiatria. Quando vem um cliente para mim, eu falo assim: você faz acompanhamento com um psicólogo, um psicanalista? Como é que você já fez terapia? Quanto tempo? Eu faço esse approach e a pessoa fala, né? E tem casos que eu falo assim: olha, a constelação ela vai te desencadear um processo. Seria muito importante você trabalhar isso com acompanhamento com um psicólogo. Ou, no seu caso, eu recomendo que também entre com medicamento, né? Seria bom você buscar um acompanhamento com algum psiquiatra. Ou, às vezes, eu recomendo outras ferramentas também, mais de terapias holísticas, que eu sei que ajuda, a floral, aromaterapia. Eu vejo cada caso, eu vejo como todas essas... A gente é um ser humano tão complexo, né? A gente tem tantas camadas, a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo emocional, a gente tem o nosso corpo energético, a gente tem a nossa mente. E uma ferramenta não dá conta de decodificar todas essas questões. Então, eu vejo muito como... Sempre eu vi dessa forma, mas eu sei que muitas pessoas não concordam e têm outras visões, né? E eu queria entender, assim, como você... Eu conheço, por exemplo, eu fui um dos meus principais mestres de constelação familiar, 2 deles são também psicólogos, né? Grandes psicólogos. E eu sempre vi assim, né, com essa aproximação dos 2 campos como uma coisa muito natural. Como é que você foi introduzindo ou conciliando essas duas formas de ajuda no seu trabalho, na sua prática clínica? Eu acredito que o mais importante era saber que são espaços diferentes, né? Então, a pergunta que muitas vezes faziam é: como você, como psicanalista, que analisa pessoas, aplica uma prática que é fenomenológica e que não analisa? Perfeito, porque são espaços diferentes, né? Quando eu estou aplicando a psicanálise com minha clientela infantil, sim, eu faço interpretações, sim, eu faço construções. Agora, a constelação, ela é uma descrição de um fenômeno. Então, muitas vezes acontecia, e acontece, né, de colegas meus, psicólogos, médicos, falarem: olha, eu tenho um cliente que eu acredito que se beneficiaria desse olhar da constelação. E aí, eu falo: olha, vai ter um workshop tal dia. Eles são bem-vindos. E aí a pessoa vai no workshop de constelação, trabalha seu tema e segue como profissional, né, de psicologia, de psiquiatria, de neurologia. Quer dizer, uma coisa não impede a outra. E, na verdade, isso é uma coisa fundamental que o Dr. Stephen Hausner fala. Nós não vamos usar a constelação como método único, né? Ela não tira o lugar das outras terapêuticas. Ela é algo complementar e, sim, integrativo. Né? Ela pode integrar várias visões e agregar a uma visão que o cliente traz. Agora, se a pessoa vem e fala: olha, vou dar um caso, só um exemplo, né? Um caso extremo. Eu tenho câncer e me falaram que a constelação cura. Então, a primeira coisa não, a constelação não vai curar isso. Você faz acompanhamento com oncologista? Você faz acompanhamento com psico-oncologista? Não faço. Então eu não vou poder trabalhar com você em constelação. Porque eu não vou invalidar estes saberes que são anteriores à constelação. Né? Então eu não posso entrar nessa fala do cliente, né? Porque senão eu vou como que agir como um milagreiro, um curandeiro. E não é isso. Agora, sim, o cliente faz um acompanhamento médico, faz um acompanhamento clínico, e ele traz aquela questão: talvez isso traga um olhar a mais para isso que eu já estou tratando. Perfeito, vamos olhar para isso. E essa também era a postura de Bert Hellinger. Né? Quando ele trabalha no livro Desatando Laços do Destino, ele trabalha com clientes terminais de câncer. E detalhe, dentro de um hospital, no acompanhamento de 3 diretores clínicos que convidaram ele para trabalhar com a clientela dentro do hospital. Mais um detalhe: os pacientes
clientes não eram atendidos à revelia. Quem quisesse passar por essa vivência, por essa experiência, podia participar. Né? Então, são questões que são importantes de serem ditas, que a constelação familiar não é uma imposição, é algo que a pessoa procura. Né? E sim, se de repente uma pessoa falar, olha, eu fico incomodado que esse psicólogo também faça constelações familiares, ok, nós temos muitos profissionais por aí, né, que não aplicam constelação e que podem receber essa demanda. Né? Então, o cliente ele também vai fazer suas escolhas e sim, profissionais, né, como você, como eu, deixam claro para os clientes quais são suas linhas, quais são seus ramos de atuação. Então, isso está no meu currículo, isso está no meu site, né, quais são as ferramentas que eu disponibilizo. Eu sei que nem sempre a psicanálise é adequada para um cliente, nem sempre a terapia de MDR vai funcionar para um cliente. Então, nós buscamos adequar as ferramentas e o cliente ele vai retornar se isso é funcional ou não. E até se o constelador também tem que saber qual que é o seu limite e quando que ele precisa, quando ele escolhe atender alguém e quando ele decide que não vai atender, né? Tem muitos casos para mim que vem assim, tem pessoas que estão assim numa crise muito aguda de depressão, ideação suicida, e você, olha, me fala que constelação envolvida. Eu falei assim, desculpa, mas eu não posso atender. Se o caso é agudo agora, o tratamento de entrada, se a pessoa está com ideação suicida, tem esse risco, o tratamento de entrada ele tem que estar com acompanhamento com o psiquiatra. A constelação pode ajudar a depressão? Pode, mas em um outro momento. Se a pessoa já tiver, né, mais controlada, podendo, inclusive, tomar suas próprias decisões com mais autonomia, né? Então, eu deixo isso muito claro. Nem todo mundo, né, pode vir e eu sabendo qual que é o campo da constelação, até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir, e conhecendo a esfera de atuação das outras abordagens, eu faço esse direcionamento. E muita gente vem para mim fazer uma constelação e fala assim, então aí você é psicóloga, né? Eu falei, não sou. No começo as pessoas estranhavam, hoje já não mais, né? Porque acho que já está, a informação está um pouco mais disseminada de que são formações diferentes, são campos diferentes, não precisa ser psicólogo. E eu sei que tem muitos psicólogos, né? E cada vez mais psicólogos estão buscando a constelação, como você fez esse caminho, né? Por ver a eficácia, ver como um complemento interessante. E essa desinformação que confunde, né, a cabeça das pessoas, assim, como se a gente quisesse se arrogar ou tomar o campo da psicologia ou querer dizer que é melhor ou que substitui. De forma alguma, eu sempre trato assim de colocar isso muito claro, nada substitui. Eu falei, olha, o acompanhamento com o psicólogo é importante e é necessário em muitos casos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que faz por um período, uma fase mais difícil da vida, depois larga, depois faz uma constelação, intercala, né? Faz um acompanhamento com o psicólogo lá 3 meses, 5 meses, porque está num desafio no trabalho, né? Está sofrendo aí de uma carga de estresse altíssima, ou está com um problema no casamento. Resolve aquela situação, a pessoa já está conseguindo, né, respirar um pouquinho, né? Ela vai lá, faz uma constelação, deixa aquilo lá atuar, né? Meses, 6 meses, 1 ano, continua. Então, quem está nessa busca de autoconhecimento, acho que tem um pouco mais de clareza em relação a isso, que já está há bastante tempo nisso, mas muita gente que não sabe nem por onde começar, né? E daí tem esse engano de que não é válido porque não é ciência, deixamos de pseudociência, e qual que é a validade, porque não tem um conselho que regulamente, né? E eu fico observando esses movimentos, né? O Bert nunca quis confinar a constelação, regular ela, deixar aquilo para si, ele deixou aquilo lá para o mundo. E eu nunca vi uma pessoa tão corajosa, né? Como ele, e desapegada da própria criação, porque ele deixou aquilo lá, ele falou, aquilo é meu, vamos controlar. Ele deixou aquilo lá, seguiu o próprio movimento, né? Porque estava sendo coerente com aquilo que ele ensinava e mostrava. E
a constelação ela foi se moldando, ela foi se mimetizando, não sei se era mimetizando, mas ela foi se fundindo, digamos, com vários saberes. Uhum. Ela tomou outras dimensões, outras esferas de atuação, e, e ele nunca quis colocar ela restringir. Eu sei que o conselho, a psicologia é um estudo que vem antes, que tem todo um caminho, uma construção, que tem um órgão que regula, né? E a constelação, ela não tem isso, né? Tem alguns movimentos em direção a isso, mas não existe um consenso na área, né? Como isso deve ser regulado. Como que você acompanha aí esse movimento tão livre? E se incomoda bastante, eu acho que não só quem não é da área, mas quem é da área também, né? Esse movimento livre da constelação. E acho que a gente Sim, podia falar também desses marcos. A constelação chegou aqui no Brasil, né? Por volta da década de 90, se não me falha a memória, e ela sim, veio tendo alguns marcos. Ela entrou muito nessa esfera, tipo, é uma outra abordagem da psicoterapia, ela entrou muito ainda nesse entendimento, né? E ela foi adotando outras, à medida também que o trabalho do Hellinger foi amadurecendo, foi ganhando uma evolução própria, foi se percebendo que esse trabalho não era restrito à ajuda no âmbito da saúde mental, né? Ela foi para outras áreas, para a pedagogia, para o direito, para a própria medicina. Se você puder, assim, falar como que você vê, assim, no Brasil, o desenvolvimento da constelação nessas últimas décadas? sim, Esses marcos sim. importantes. Porque eu acho que isso diz muito do que no momento que nós estamos vivendo agora, né? Que a gente teve um boom e agora a gente está tendo esse monte de ruído e fake news em relação à constelação. Sim. Sim, Hellinger começa a vir para o Brasil, né, como você falou, né, na década de 90. Nós temos as primeiras publicações, né, dos livros de Hellinger a partir de 1993, né, 93 e 95. Né, então a gente tem um dos primeiros livros mais do Hellinger, que é em 93, né, que ainda não está aqui no Brasil, né, que são Encontrar Aquilo que Atua, e A Simetria Oculta do Amor, que foi Gunther Weber e Hunter Bjorkman, nos Estados Unidos, o Hunter, se juntaram e começaram a transcrever seminários. Né? E houve um grupo, né, de psicoterapeutas aqui em São Paulo que se juntou e começou a fazer convites. Né? E Hellinger, uma das primeiras vezes que veio falar com esse grupo, que eram pedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos. E aí, entre eles, nós temos o professor Renato Bertatti e a Mimanza Farney. Né? E esses grupos foram crescendo. E o Hellinger começou a vir oficialmente para o Brasil, dar seminários, dar workshops. Né? Então, a gente tem mais ou menos o ano de 2002, 2003, se não me engano, como marco, né, da vinda para cá, trazidos aí pelo Dr. Décio e a Vilma, né? E também, novamente, Mimanza Farney e Renato Bertatti, trazendo a constelação como uma ferramenta, como uma abordagem terapêutica. Né? Então, utilizada, né, por médicos, por psicólogos, né? Essa era a turma que mais participava desse movimento. Tinha a questão da pedagogia sistêmica também. Né? Marianne Frank começou a vir também aqui no Brasil trazer isso, assim como Úrsula Frank, trazendo a questão da psicologia e constelação familiar. Esse ramo da pedagogia cresceu bastante no sul do Brasil. Né? Então, temos algumas referências em Curitiba, temos referências em Brasília, né, de pedagogia sistêmica, e na consultoria sistêmica, sim, cresceu bastante em Goiânia, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Então, outro ramo, né, consultoria sistêmica, que não é uma área exclusiva, né, de Bert Hellinger. Aí nós temos outros representantes da constelação estrutural, das constelações sistêmicas, até alguns que não têm relação alguma com a Hellinger. Né? São profissionais, economistas, headhunters, que aplicam ferramentas das terapias sistêmicas. Né? Uma das escolas aí da psicologia. Mas você falou uma coisa muito importante, né? Essa coisa de não cercear a constelação.
né? Realmente era o desejo de Bert Hellinger, né? Que era teólogo, pedagogo e filósofo. Ele não tinha intenção de fazer uma faculdade de constelação, uma escola de constelação, né? Não ele. Mas, né, surgiram movimentos de alunos deles, né, que fizeram isso. Abriram escolas, abriram faculdades, e aí surge essa questão que você traz, que hoje é premente da regulamentação. Renê, você acha que é importante? Sim, sim, para evitar excessos, né? Então, se a gente pensar na psicoterapia transpessoal, a psicoterapia transpessoal, ela é uma vertente, aí é uma das escolas, né, da psicologia, mas ela tem a sua regulamentação e ela tem seu código de ética, né? O psicólogo segue o seu conselho e tem um código de ética. E aí a gente tem as escolas da psicologia que às vezes fizeram os seus códigos, a sua regulamentação. A gente percebe que no campo das constelações estão havendo excessos, estão havendo erros. E é importante reparar que aqueles que são formados em constelação, dependendo dos professores que tiveram, não param de estudar, né? A constelação, assim como outras escolas, é um estudo contínuo, né? Então, você não faz um curso de um final de semana online e sai mexendo com a vida das pessoas. Isso é muito sério. E sim, eu sou um crítico em relação a isso. Existe uma série de questões levantadas pela nota do Conselho que são importantes, como a questão do sigilo, né? Sim, todo cliente que me busca como psicólogo, existe a questão do sigilo. E eu tento ter este cuidado também em relação aos workshops de constelação, né? Em relação a filmagens, em relação a gravações, em relação à exposição de temas. Porque nós sabemos, você e eu sabemos, que certas temáticas são delicadas. Abusos dos mais diversos, físicos, psicológicos, sexuais. Sabemos que as temáticas dentro das famílias são delicadas. E, às vezes, num grupo, nós até orientamos o cliente. Olha, essa temática aqui, talvez seja melhor você trabalhar numa consulta individual. E nós alertamos ao cliente sobre a possível exposição, né? E sabemos que certas pessoas vão se beneficiar mais de um acompanhamento individualizado do que do grupo. E como é importante também orientarmos nos grupos de constelação a importância de não ficar divulgando isso aos quatro ventos, né? Porque aquilo que foi vivenciado lá por aquele grupo é para aquelas pessoas e para aquele grupo, né? Então, sim, acredito que precise haver uma regulamentação, um direcionamento, e isso está sendo feito graças também a essa nota, mas não só essa nota. Esse movimento começou desde o ano passado, envolvendo aí também a questão do direito sistêmico, a necessidade dos facilitadores de constelação se unirem, né? Porque nós temos, sim, ramos diferentes, e começarem a pensar em uma diretriz. Então, nós temos o Instituto Brasileiro de Constelações Familiares, temos a ABC Sistemas, a Hellinger Schule, Hellinger Science, quer dizer, todas elas estão se juntando para verificar a possibilidade de fazer uma diretriz, uma nota, ou estabelecer uma postura, né? Coisas que, por exemplo, Peter Spelter, Itsuyuko, Ursula Frank, Stefan Hausner, Hellinger falavam muito da importância da postura, né? Então, eu não posso prometer, né? De repente você me procura no consultório, eu não posso virar para você e falar, eu vou consertar o seu sistema familiar. Isso é uma postura moral e é tudo que o Hellinger não fazia. O Hellinger falava, para começar, sem intenção, sem julgamento, né? É uma postura fenomenológica, até para o cliente se sentir mais à vontade. Mas... Sobre a contextualização, desculpa te interromper, pode ser que tenha alguém aqui que não tenha conhecimento da nota, né? Então, o Conselho Federal de Psicologia, há algumas semanas, divulgou uma nota técnica né, desaconselhando os psicólogos a
adotarem a constelação familiar. Se mostrando contrário aos psicólogos usarem. Mas, assim, muita gente também interpretou assim, eles contrário não só aos psicólogos usarem, mas contrário de ela ser usada por todo mundo, né? Porque eles colocaram lá, o conteúdo que eles colocaram lá foi um conteúdo de muito, isso é a minha visão, de ataque velado à constelação. Porque não foi só assim, não, alguns pressupostos da constelação familiar não são compatíveis com o nosso código de ética, então a gente não aconselha os psicólogos que estão com registro aqui de que adotem isso, né? Seria uma coisa. Mas quem leu né, todo o conteúdo da nota percebe ali que tem ataque direto e ataque velado, né? Como que você recebeu, você é psicólogo e bastante informações, como você recebeu esse posicionamento? Que até demorou, né? Não foi uma novidade, isso já vinha sendo adotado por alguns conselhos regionais, mas como que você recebeu isso e toda a repercussão que teve a partir de então? Já há algum tempo, Aline, eu falo para os alunos da importância de escrevermos sobre, né? Escrevermos sobre e para pesquisa mesmo, né? Para falar de como que é isso, como é essa postura. Então, eu li que em algumas informações lá há distorções, há um mal entendido sobre isso, sobre como isso é aplicado, como isso é conduzido. E é importante, então, que o profissional se posicione, né? Que o profissional mostre exatamente como ele está fazendo esse trabalho. E se ele não fizer isso, as pessoas não vão saber, né? E, nesse sentido, eu cheguei a levar algumas vezes para congressos as constelações familiares como técnica, como ferramenta, como abordagem terapêutica. E sim, para discussão. Quando você trouxe nesses congressos, como isso foi recebido, como é que foi a recepção disso? Não, houve abertura, tanto que a apresentação aconteceu e as pessoas que estavam lá, eu lembro até de uma professora, né, se eu não me engano, da PUC, né, que ela falou, olha, você falou bastante do psicodrama, né, pela primeira vez eu vejo que alguém faz referência, né, e a Jacob Levi Moreno, né, sobre, né, uma das influências da constelação sendo do psicodrama. E isso é uma informação que a doutora Úrsula coloca na tese dela, que o Hellinger falava, quer dizer, uma das escolas utilizadas ao psicodrama, né, para mostrar que a constelação não saiu do chapéu, né, ela tem fundamentos, ela tem bases, né, sim, o Hellinger, quando fala das ordens do amor, das ordens da ajuda, ele faz referências, né, à terapia sistêmica familiar, à psicanálise, à análise transacional, ao psicodrama. Ele menciona Moreno em várias de suas obras, só que cabe aí aos profissionais que estudam essa técnica mencionar isso para seus colegas, para que sim, isso seja debatido, seja problematizado, né? Então, eu acredito que muito do que veio, muito do ataque que veio, é por não estar claro, né, como vocês estão fazendo isso. E realmente, né, isso não é o seu caso, nem o meu, mas a gente sabe que tem um monte de divulgações por aí que falam, olha, aprenda num final de semana a constelação familiar, a gente vai te dar PDF, a gente vai te dar vídeo online, e você vai ganhar muito dinheiro com isso. E não é assim. É uma técnica, é uma ferramenta e é preciso cuidado. É necessário estudo. Só em constelações eu fiz mais de 5 formações diferentes, com professores diferentes, e você vai aprendendo formas, olhares diferentes. Então não é uma ferramenta comercial, né? Sabemos disso, mas existe um mau uso, sim, disso. Sem falar as promessas. Como? Como em todas as áreas, na verdade. É claro, por exemplo, eu vejo o coach, né? O coach é uma ferramenta fantástica, mas se alastrou de um jeito e talvez, né, muita formação, muita gente irresponsável e colocaram, infelizmente, o coach, né, no rol né, quase no lixo, porque esquecendo
e parece que hoje, tipo, se você fala coach, já é sinônimo de algo pejorativo, sendo que eu passei por um processo, assim, o pessoal, né? Eu passei por um processo de coach que foi um divisor de águas na minha vida, foi super transformador, porque eu peguei uma profissional super séria, gabaritada, né? Ao passo que já fiz pelo menos 2 cirurgias importantes, assim, com médicos especialistas, né? Fiz uma cirurgia de desvio de septo, fiz a minha cirurgia da cesariana e houve erros médicos, assim, terríveis, né? Que me trouxeram consequências horríveis. Meu parto, eu quase, por conta de um erro do anestesista, eu quase fui a óbito, né? Tive quase parada cardiorrespiratória. E você vai falar, o problema é a medicina que não presta, né? A gente sabe que existem maus profissionais em todas as áreas e é preciso saber, quando você vai fazer uma cirurgia, você não pode ir atrás de qualquer pessoa. Claro que tem a responsabilidade do profissional, mas tem a responsabilidade também do cliente, né? Que vai buscar. Se eu vou fazer uma cirurgia, algo importante, eu vou atrás de qualquer lugar, eu vou me certificar. Alguém já fez? E olha que assim, o meu obstetra, na época, eu peguei referência, com quem fez, quantos partos fez, né? É evidente que não foi um problema do obstetra, mas da equipe dele. E tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. Por mais que você seja um excelente profissional, a gente está aqui diante do imponderável, né? Você não tem controle de absolutamente nada. A gente é um ser humano, né? E eu tenho a impressão, Renê, que isso não é sobre a constelação é pseudociência. A constelação não tem um conselho federal que regulamente quem pode não. Eu tenho a impressão que é algo além disso, porque a reação é, não sei se você tem essa percepção, mas para mim é fora de proporção, porque a gente está falando de ódio, a gente está falando de críticas. Porque eu posso ter de crítica, eu também tenho críticas à psicologia. Eu adoro psicologia, mas eu também tenho crítica. Tenho crítica à medicina, tenho crítica à indústria farmacêutica, mas eu tenho que ir lá na farmácia, eu tô com dor, eu vou lá, preciso tomar um remédio, eu vou lá e tomo. Evito ao máximo tomar um remédio, mas graças a Deus que temos remédio, graças a Deus que temos indústria farmacêutica, porque a gente precisa. E a maneira como isso tem sido colocado, não sei como que você vê o que está por trás, a raiz disso. Eu escutei uma da Sofia sobre isso, ela não entrou tanto nessa seara das causas. Claro que assim, a gente tem essa disputa dos campos, né? Um campo que cresce muito, que fica muito forte, grande, poderoso. O Bert Hellinger, acho que a grande contribuição do Bert Hellinger, estou abrindo várias abas, mas se precisar, você me chama de volta. O Bert Hellinger, ele tinha todo esse conjunto de áreas que ele foi estudando, mas ele não foi um cara que fez um puzzle desses conhecimentos. Ele juntou tudo isso e acho que a grande contribuição que ele deu foi esse estudo das consciências, né? As três leis sistêmicas e o estudo das consciências, né? A consciência individual, a consciência coletiva, a consciência familiar e o que é feito, né, a partir dessa consciência, que é um olhar muito filosófico. Então, a gente, olhando esse olhar de Bert Hellinger, né, existem os campos, existem a disputa dos campos, né? Um campo quer exterminar o outro porque o outro às vezes é ameaça, é o que é diferente, é o que cresce muito, que pode invadir o meu território, que pode tirar o meu. Eu não sei também se é só isso, mas eu tenho a impressão de que também exerce, sofre esse tipo de influência. Como você vê isso? O Freud, em 1930, ele escreveu O Mal-Estar na Civilização. E nesse livro ele fala que o conflito constitui o ser humano. Se eu não tenho um conflito interno, eu tenho um conflito externo. E muitas vezes os dois ao mesmo tempo. Sabemos também, e eu não sei de quem é essa frase, que toda semente nova jogada no campo da ciência é inicialmente atacado, né? Porque ele precisa criar suas raízes, ele precisa mostrar o seu campo. Existe
uma repetição acontecendo, né? A constelação foi muito atacada, sim, na Alemanha e em outros países, né? E eu tenho um professor na Alemanha, Gerhard Igler, que ele fala muito da questão do coaching, né? Fazendo um parênteses com o que você falou do coaching. E ele, como psicólogo, filósofo e coach, ele deixa bem claro que antes de fazer uma divulgação de coaching, ele toma muito cuidado como ele vai divulgar essa ferramenta. Então ele diz que, por exemplo, na Alemanha, se você faz uma divulgação falando, você tem sobrepeso, você quer emagrecer, faça coaching. Ele falou, não existem dados comprovando que o coaching vai te fazer emagrecer. Então, você pode fazer uma divulgação falando, olha, a gente pode olhar para essa questão, mas você não pode prometer que a pessoa vai emagrecer fazendo coaching. Então, ele falou que isso foi em decorrência... Né? Nessa linha, traga o de volta. Sim, sim. Não, e nesse sentido ele fala da importância de você, com a sua ferramenta, você falar da seriedade dela e você não fazer promessas falsas ao seu cliente, porque você não sabe o histórico do seu cliente, a sua base genética, epigenética, né? Então, vamos primeiro ver quem é essa pessoa para, junto com ela, estabelecer estratégias terapêuticas, não promessas, mas possibilidades. Né? Cornélia Boncamp fala muito disso. Nós olhamos para possibilidades, nós não prometemos o impossível. Mas, voltando para o conflito, né? Então, os ataques às constelações são uma repetição, né? Que está acontecendo, foi lá atrás na Europa, e assim na autobiografia do Hellinger, ele fala desses ataques sofridos, inclusive, né, que ele respondeu a cartas escritas, né, pela Associação de Psicoterapia lá na Alemanha. Tanto ele como o Jan Jakob Schneider, psicólogo na Alemanha, responderam a essas críticas, a doutora Ursula Frank-Tyson também. Então, por um lado, existe a necessidade de uma diretriz, de uma regulamentação, e por outro lado, existe sim o ódio frente à diferença. E existe um texto muito polêmico de Hellinger, onde ele fala da reconciliação entre o povo alemão e o povo judeu. É um livro muito bonito, só que na Alemanha e em outros países haviam pessoas que falavam, nossa, que maravilhoso, né, a possibilidade de uma reconciliação. Houveram pessoas que falavam, este nazista. Outras pessoas chamaram ele de porco, que é uma referência à questão judaica. Então, houveram divisões e ataques, né? E em alguns momentos, Hellinger enfrentava isso, em outros ele se retirava, porque ele sabia que o campo tinha essa animosidade, né? E às vezes é preciso tempo para que isso possa também condensar e uma ação possa ser tomada em cima disso, né? A gente está falando de uma construção de Lego aqui, então são pecinhas que a gente está colocando e pode ser que de repente tudo caia e a gente tenha que começar de novo, né? E como ferramenta terapêutica, ela tem suas possibilidades, né? Senão eu não estaria usando ela há tanto tempo, senão você não estaria usando, né? Os clientes nos procuram e eles validam, sim, os resultados. Eles falam, me ajudou. Agora, nem por causa disso eu posso falar que ela é uma técnica definitiva, né? Você usou uma palavra aí que é muito interessante, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento e mais uma, autorresponsabilização. Muitos clientes, eles, a partir do momento que eles tomam consciência de seu lugar, eles falam, ok, isso é meu, eu tenho que cuidar desse lugar, né? Então, para os facilitadores, é importante também que eles se responsabilizam pela técnica e pela forma como eles aplicam, né? E façam ajustes para que a constelação não seja vista como uma tenda de milagres, porque ela não é. Cada um é responsável pela forma como usa.
Eu falo assim, vocês querem resolver assim, não existe varinha mágica, não existe, né? Nem a constelação, nem o facilitador, nada vai fazer isso, né? Eu sempre falo de um processo, que a constelação, ela deflagra um processo. Ela te dá uma imagem, e essa imagem, ela fica lá fermentando em você por décadas. E eu falava assim, não, a constelação foi feita por um ano, não é por 5 anos, por alguns anos, décadas. Eu falei, na verdade, onde para isso? Uma coisa que você olhou e a partir daquela imagem você mudou sua postura interna, você se reposicionou no sistema, isso tem reflexo para todas as gerações da frente. Então, como é que você vai mensurar os impactos, né, disso? Mas, claro, a constelação ela facilita esse olhar e quem vai dar os passos ou não é o cliente. O cliente tem essa autonomia, né, de fazer algo com aquilo ou decidir não fazer nada com aquilo. Existe uma outra coisa que me veio agora, Aline, no forte. Alice, por favor. Alice, sim. A questão da provocação, né? Como Hellinger era provocativo, né? Nas colocações que vinham no campo e como isso reverberava para fora do campo, as pessoas que estavam fora. Se a gente pensar na Gestalt Therapy, né? Pega a frase de Saramago, é preciso sair da ilha para poder ver a ilha. Muitas vezes na constelação familiar é preciso olhar a nosso sistema de fora para saber aonde eu estou colocado dentro daquele sistema. Né? Perfeito. Essa imagem, essa metáfora que você usou, ela é perfeita para isso. Dá perspectiva, né? Você está numa metaposição e você olhar, né? A visão de drone, né? Que fala, né? Visão de drone. Onde é que eu estou nesse contexto? Mas eu queria só puxar uma coisa que você falou que eu achei bem interessante sobre onde você enxerga que é a origem desse conflito que a gente vê em relação à constelação, que tem muito da carta que ele escreveu, do texto que ele escreveu em relação aos judeus e aos nazistas, mas a partir desse estudo que ele fez, o grande nó que não desce na garganta de muitos é a reconciliação de vítimas e perpetradores. Sim. Né? Inclusive, isso tem uma resistência enorme, porque se você for olhar, isso está no pensamento cristão. O que era o Jesus, né, de a outra face? Jesus era a personificação desse conhecimento. E não estou falando que o Hellinger tenha uma visão religiosa, embora ele tenha tido uma vivência, né, bem forte com o catolicismo, mas ele viu isso, né, os efeitos no campo da exclusão dos perpetradores. Então, você vai lá na Alemanha, tem um monte de memorial para as vítimas. E os perpetradores, não pode nem citar o nome, né? Assim, eles são tabu até falar o nome. E não que você tem que fazer, né, não sei, memorial, mas o fato de você trazer isso para a consciência, né, trazer isso. E eu acho que isso a revolução, acho que do trabalho do Hellinger é isso, né, de a gente trazer nessa imagem desse sistema, qual que é o papel das vítimas, qual que é o papel dos perpetradores. Vamos olhar para esses dois opostos. Aqui eles estão a serviço. E aí a gente pega dentro do direito, né, uma das áreas, né, que é a vitimologia, e isso vem da psicologia forense, que vem da psicanálise e que fala, né, e é uma frase, né, que a vítima precisa do perpetrador, assim como o perpetrador precisa da vítima. Aí a gente entra no triângulo traumático de Karpman, né? Então, é uma teoria da terapia sistêmica sobre a vítima, o perpetrador, o abusador e o salvador, né? Como que a gente sai disso? A gente não sai disso. A gente toma consciência desses lugares. Porque e sim, em que aspecto? Ela vai ser dragada para essa compensação.
Então, a raiva assassina está na vítima. E a vítima, ela tem um impulso natural de se tornar perpetrador. Se a gente for olhar para o perpetrador, em algum momento ele já foi vítima. Então, se a gente olhar isso de nível sistêmico, a gente vê esse ciclo de compensação, que se não for olhado com esse outro olhar, ele é um ciclo de compensação interminável. A gente vai ver isso repetindo geração, geração, geração. Mas existe essa resistência, eu vejo, essa resistência natural de trazer, de colocar luz, né, nessas duas polaridades e olhar isso com um olhar de não julgamento, entendendo que ninguém escolheu ser vítima e ninguém escolheu ser perpetrador. A gente, quando olha numa constelação, a gente vê que eles foram conduzidos por forças de compensação, quase como num transe, e isso não tira a responsabilidade de cada um deles, né? Da vítima, de ter, se de alguma forma estar ali, talvez não tenha a culpa de ser a vítima, mas tenha a responsabilidade de se tornar, de se vitimizar ou não se vitimizar, né? E a gente coloca o perpetrador também como essa pessoa que está nesse fluxo inconsciente de eterna compensação. Quando a gente olha para essas forças que vêm de muitas gerações, 5, 6, eu em constelação, a gente vê que isso às vezes fica rolando essa dívida há 7 gerações. Sim. E como é que a gente sai disso? Né? Se for uma ferramenta de constelação familiar. Aí eu pego uma metáfora aí de Carl Gustav Jung, né, da psicoterapia analítica, né, das nossas partes internas, né, como luz e sombra, e que a questão não é eu me desfazer da sombra, a sombra sou eu. Eu tenho que integrar a sombra à luz. Né? Então, o processo de self, né, o processo de integração dessas duas forças e assumir a responsabilidade por isso. Né? Então, eu vou pegar o exemplo de um colega meu que trabalha em escolas. Ele trabalha com mediação de conflitos. Então, ele fala o quanto é importante na escola trabalhar com o bully, né? A pessoa que faz o bullying e a pessoa que sofre o bullying. E como com crianças, muitas vezes aquele que faz o bullying, ele não tem dimensão do prejuízo causado a quem sofre o bullying. Né? E que na hora que isso é colocado, né, com dinâmicas, com palestras, muitas vezes esses conflitos diminuem. Por quê? Porque as pessoas começam a questionar, tá, será que eu quero ser essa pessoa? Esse tipo de pessoa? Né? E muitas vezes eu começo a fazer uma cadeia de consequência, de efeito, de causalidade, né? E de postura. Né? Então, ele dá exemplo. Isso Hellinger fazia muito. Isso são técnicas, né, do psicodrama, da gestalt terapia, de você construir cenas, né, de prejuízo e prejudicado, só que você inverteu o papel. Você põe o prejudicado no lugar daquele que faz o prejuízo e o prejudicador no lugar daquele que sofre o prejuízo. Né? E dinâmicas em ambientes seguros. Né? A ideia não é violência, mas é perceber o quanto isso prejudica, o quanto isso machuca. E a psicologia faz muitos estudos nesse sentido. Né? Uma das pesquisas mais conhecidas na Inglaterra foi a de carcereiro e de prisioneiro, né? Que eles fizeram uma pesquisa e invertiam. Né? Durante um período, um era carcereiro e outro era prisioneiro, e depois invertia. Foi complicado esse experimento, né? Porque aqui a gente está falando não do fato de existir um bom e um ruim. Estamos falando de que todos nós temos em nós a maldade, a perversidade, e a bondade e empatia. A questão é se eu consigo, em mim, integrar essas partes, em vez de excluí-las. E você falou agora do bullying, né? Se a gente olhar isso de nível sistêmico, a criança que pratica o bullying, ela é vítima de bullying, muitas vezes na própria família, né? Pelos cuidadores. Então, sim. É a vítima que se torna perpetrador e que se torna vítima, e isso, quando que tem fim, se a gente não olhar e não reconhecer isso em nós
e, é, e colocar um diante do outro, né? Quando a gente coloca isso na constelação, sempre é complicado falar essa palavra sempre, né? Mas quando a gente coloca na constelação vítima e perpetrador, o perpetrador não tem noção do que ele fez. Ele não olha para o que ele fez, ele não olha para a vítima, ele não olha para as consequências do que ele faz. Ele se crê inocente, ele se crê certo. Sim. Faz de forma muito de boa consciência. E a vítima também não consegue olhar para o perpetrador. E quando se coloca, né, quando se coloca a vítima para olhar a própria vontade de vingança, a raiva assassina que ela também tem em relação ao seu perpetrador, a gente coloca os dois o quê? Como iguais. Quando um consegue olhar as consequências, o que gera para o outro, é impressionante ver a transformação e a força que o perpetrador ganha quando ele sai desse transe e ele entra em contato com a própria responsabilidade e as consequências que fez. E, novamente, né, nós não estamos justificando, nós queremos dar peso a esses lugares, né? Então, as técnicas, as ferramentas terapêuticas, elas são uma tentativa que a pessoa se responsabilize por sua parte, né? Seja uma parte agressiva, seja uma parte passiva, né? E muitas vezes nós escutamos de nossos clientes: eu não fazia ideia, né? E isso é a tomada de consciência. Eu não fazia ideia que eu era assim ruim, eu não fazia ideia que eu era assim passivo. E aí eu posso respirar e verificar se existe outra postura para ser adotada na vida. E a gente sabe, nós, seres humanos, somos fluidos, nós nos movimentamos, e em alguns aspectos nós somos rígidos e inflexíveis. Se com as ferramentas terapêuticas a gente consegue flexibilizar isso e permitir um movimento, o sistema inteiro se beneficia e se transmuta a partir disso. Então, a partir do momento que as técnicas resolutivas de conflito, de mediação de conflito no direito, começaram a ser utilizadas, né, e aí eu deixo bem claro, né, serem utilizadas com as vítimas, serem utilizadas com os perpetradores, nós percebemos que essas partes foram ampliando seu campo de visão, né? Em nenhum momento aqui estou validando você confrontar vítimas e perpetradores, porque a gente não sabe o momento maturacional deles, né? Mas como ferramentas terapêuticas nós vamos lidar com vítimas e perpetradores. Será que eles têm consciência de sua vitimização ou de seu potencial, né, como você falou, assassino, né, perturbador, prejudicador? Então, é uma postura de conscientização. E, novamente, o psicoterapeuta, o psicanalista, o facilitador, o terapeuta, ele trabalha como um facilitador de consciência. Se a pessoa tiver maturidade, ela, de repente, vai falar: uau, era assim? Sim, era assim. Né? Eu curei a pessoa? Não. Eu, como facilitador, eu ajudei no processo, né, de consciência e talvez de transmutação daquilo, né, que antes tem aquela brincadeira, né, para quem se acha martelo, tudo que vê na frente é prego, né? Então desce a martelada. E às vezes você mostra para a pessoa que ela não é apenas um martelo, ela pode ter outras ferramentas à sua disposição. Mas isso é um processo de abertura, ampliação, né, interna, né, da pessoa ver que ela pode sim fazer diferente de seus pais, diferente de seus avós, de seus bisavós. Ela pode mudar sim a história que até então sempre foi igual na sua família e fazer isso sem desrespeitar os pais, né? Que é isso que a gente fala, né? Nós somos os nossos pais e fazer deles diferente deles não é desrespeitá-los, mas é trazer o novo para dentro daquele fluxo familiar, né? Apesar do que eu sofri. Acho que
a maior contribuição da constelação familiar quando ela trabalha essa visão de que dessas repetições, dessas compensações cegas, né, arcaicas, como Beth Hellinger falava, e como sair dessas consciências, né? Como que a consciência de grupo afeta o nosso destino, as nossas decisões, e como que a gente consegue ir além disso. Acho que é aí que está a grande contribuição da constelação familiar. Eu acho que ela pega, talvez, um ponto cego que outras técnicas, outras ferramentas não pegam. E eu sempre trago essa visão. Não é substituta de nada. Ela tem a sua esfera de atuação, a sua contribuição. Então, ela vai até um determinado ponto e, dali por diante, outra técnica, outro profissional tem que pegar dali em diante, né? Como que você vê essas esferas de atuação, onde que existem pontos de convergência com a psicologia? Se você acredita que talvez um dia possam crescer juntas de alguma forma, em estudos ou práticas? Talvez um dia a constelação familiar possa ser uma escola, né? Ou, né, reconhecida como já foi reconhecida, né, pelo Ministério da Saúde como uma abordagem terapêutica alternativa, né? Mas sim, talvez ela possa, até por ter trazido, né, e ter bebido de escolas terapêuticas, escolas da psicologia, mostrar esse ponto de convergência, né? Mas ela não é psicologia, né? A psicologia tem, né, a sua história, os seus fundamentos, suas diretrizes, e da mesma forma também a constelação. É que a constelação nasce muito próxima às escolas psicoterapêuticas, né, com Bert Hellinger. E é preciso sim criar essa onde que é parecido e onde não tem nada a ver, onde é divergente, onde não é a mesma coisa, e não é mesmo, né? Eu acredito que esse ainda é um caminho a ser trilhado, né? Como psicoterapeuta, o livro As Ordens da Ajuda trouxe muita amplitude para o meu trabalho, né? Porque Hellinger, nas Ordens da Ajuda, ele está falando de psicanálise, ele está falando de transferência e contra-transferência, né? E quantas vezes... Não só para os consteladores, mas para qualquer profissional que ajuda, do médico, enfermeiro, a qualquer pessoa que trabalha com gente, na verdade, né? Que ajuda pessoas. Eu acho que as ordens da ajuda foi uma coisa assim, não só na minha prática, né? Como facilitadora, mas como em tudo que eu faço, né? Foi uma coisa assim, uma visão que uma grande contribuição, né? Você acabou de falar uma palavra que foi uma das coisas que Hellinger então tomou para si, né? Conforme foram vindo críticas em relação a essa proximidade, né, com a psicologia e psicoterapia, ele começou a chamar o terapeuta, o facilitador, de ajudador, né? Aqueles que se disponibilizam a ajudar. E aí, nas ordens da ajuda, ele coloca os princípios também, que nós poderíamos falar que são princípios de um facilitador de constelação familiar para atuar terapeuticamente. Ele fala de 5 princípios. E esses 5 princípios, eu percebo na prática, né, do consultório, da psicanálise, da psicoterapia, eles fazem todo sentido, né? Para começar a oferecer apenas aquilo que eu posso oferecer, né? Deixar claro para a pessoa que procura quais são as minhas ferramentas, quais são minhas possibilidades, e poder muitas vezes para o meu cliente dizer: eu não posso te ajudar, né? Porque aquilo que você está me pedindo, eu não sou especialista nisso, né? Isso recentemente aconteceu comigo, que uma pessoa, um casal me procurou e falou: olha, a gente quer fazer esse tipo de trabalho, né? E pela questão da mulher, especificamente, eu falei: eu tenho uma colega minha que trabalha, né, que é psicoterapeuta, e trabalha com o resgate do feminino. Eu acredito que ela vai ter uma ferramenta que vai auxiliar o casal muito mais do que eu, por causa da seara onde ela trabalha e atua. Mas, Renê, você não poderia trabalhar com esse casal? Poderia. Só que
acredito que minha colega tivesse mais ferramentas a oferecer do que eu nessa situação. Então, é importante que o ajudador saiba seus limites e sua amplitude, e que possa passar isso para o cliente, porque nós não estamos disponíveis para todos. Então, nós não, no sentido de constelação, isso é uma coisa que o Peter ensinava muito, a gente não constela tudo. A gente faz uma entrevista antes. E saber quem quer e quem pode receber, né? Exato. Que também é uma grande... Né? Você tem que ter muita autopercepção para entender dar até onde o outro tem capacidade de tomar. Sim. É uma grande dificuldade de você estar o tempo todo olhando. Eu tenho para dar até quando, até em que ponto? O outro tem capacidade de receber até que ponto? Perfeito. Nessa ajuda, né? E quando eu li a Ordens de Ajuda, eu falei assim, meu Deus do céu, eu vejo às vezes a atuação de outros profissionais que não são consteladores, que eu admiro muito, e às vezes acompanho e vejo, eu falei assim, essa pessoa se beneficiaria tanto, às vezes vê a pessoa enfrentando alguns obstáculos, né? Porque não é fácil a gente ajudar pessoas que estão em sofrimento, né? E vejo essa pessoa ia se beneficiar tanto desse conhecimento do Hegel, porque é para qualquer profissional que trabalhe com pessoas, né? Sim. Sim. E é fato, temos pessoas que estão no momento de utilizar aquilo e tem pessoas que, às vezes, por transe, ou como você bem colocou, uma questão traumática, a delicadeza daquele momento, não é adequado uma constelação naquele momento. É mais adequado uma outra ferramenta, talvez da psicoterapia, talvez do coaching, talvez da psiquiatria. Então, é muito importante o profissional da ajuda poder direcionar seu cliente. Qual é a ferramenta mais pontual nesse momento para você? Essa é uma das nossas responsabilidades, sim, como ajudadores, como terapeutas, psicoterapeutas, psicanalistas. E nós temos que estudar para isso, nós temos que nos aprimorar para isso. Eu tive um dos meus professores, ele era consultor de empresas, Anton Decron, e ele falava, eu vou para os lugares e eu tenho uma maleta de ferramentas. Eu abro essa maleta de ferramentas e conforme eu vou trabalhando com o cliente ao meu lado, ele trabalhava muito com coaching sistêmico, ele falava, olha, essa ferramenta talvez pode ajudar, ou essa. E ele falava, às vezes, a minha maleta não servia para o cliente. E o cliente falava, olha, isso não me ajuda. E aí eu encaminhava ele a outro profissional, que talvez pudesse trazer ferramentas. Ou talvez eu dizia para o meu cliente, eu acredito que você precisa de mais um tempinho para poder olhar para essa ferramenta aí. Né? Então, esse termômetro, o terapeuta tem que ter. Isso é a responsabilidade, sim, do terapeuta, né? Do facilitador, do ajudador. Né? E isso vem com prática clínica, isso vem com problematização, isso vem com reflexão. Então, sim, nós profissionais temos que sempre estar nos atualizando, fazendo supervisão, fazendo estudos, fazendo terapia pessoal. Né? Desde que eu entrei na faculdade de psicologia, eu faço terapia e não parei de fazer terapia. Porque eu sei que se eu vou oferecer essa ferramenta para o meu cliente, eu sei a amplitude e as impossibilidades dessa ferramenta por minha própria experiência. E isso de estar sempre estudando, sempre se atualizando e vendo que outras ferramentas podem casar com o seu trabalho. E eu tenho essa postura de estudar, aplicar, ver os resultados em mim, passar por um processo terapêutico, passar por muitas vezes, aquele vale da sombra e da morte, né? E purgar tudo aquilo. Eu falei assim, nossa, tem momentos que... Tem fases, né, do meu trabalho. Tem momentos que eu preciso... Nossa, agora surgiu e a constelação ela vai trabalhando com camadas. Você resolveu uma, daqui a pouco você vê que tá vindo à tona um outro conteúdo super denso que você nunca trabalhou, que agora é o momento de você trabalhar, e daí eu vou lá e faço, e me reviro inteira por dentro. É muito interessante, porque quando você começa a sair desse processo pessoal, né, de trabalho, começa a vir as pessoas buscando o tipo de ajuda que você pode dar para ela, porque você já passou por esse processo. Eu percebo muito isso no trabalho com essas ressonâncias, né?
logo eu ter vivido um processo pessoal de trabalho interno e conseguido avançar nesse nível, né, nessa missão, vem as pessoas, agora eu tenho capacidade de ajudá-la nessa questão. Renê, eu queria que você falasse agora, porque acho que a gente já passou, né, 1h20 de live, a gente já pode ir para os finalmente, mas eu queria que você falasse aí do livro mais recente aí publicado, que você também foi colaborador, né, que fala da visão sistêmica e da ética, e que reflexões que você propõe, a gente está falando de postura, né, sistêmica, que reflexões que você traz aí para esse livro que pode beneficiar as pessoas que estão aqui, que procuram um terapeuta também, para saber, esse terapeuta, eu posso confiar nele, eu estou sendo bem cuidado, como é que o paciente, o cliente, pode se orientar também para fazer boas escolhas, né? Porque a gente não pode tirar também a responsabilidade de quem está buscando ajuda, né? Saber onde buscar e como buscar, né? E o que buscar em cada momento. Sim. Esse livro aqui, ele foi uma proposta, né, da Carla Abreu Soares, que é uma médica veterinária, né? E entre os colaboradores, né, tá o Dr. Sam Storch, que fez o prefácio. Nós somos 10 coautores, entre eles psicoterapeutas, operadores do direito, professores, filósofos, né, trazendo o que é ética, né, o que é postura. Né, e a visão sistêmica é uma das ferramentas que nós utilizamos nas constelações. Né? Então, como eu olho para esse campo, não de forma causal, mas de forma sistêmica. Né? Não de forma racional, mas de forma fenomenológica. Né? Qual que é a minha postura? E, especificamente, assim, eu li já os artigos dos colegas, entre eles da Marisa Luca, né, que inclusive está fazendo o mestrado dela sobre a questão da ética dentro do direito, né, e da psicologia, que ela tem essas duas formações, do biomédico Matheus Santos, né, e também do colega Rodrigo Uehara, que traz a questão da ética no Japão. Né, ele escreveu de lá esse artigo. Eu trago a questão da tríade, né? Como que é a postura ética para o psicólogo, como é a postura ética para o psicanalista, como é a postura ética do facilitador. Né? Então, eu teci o texto a partir das Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger, a partir da obra de Sigmund Freud, Jacques Lacan, Irving Yalom, né? Alguns psicanalistas que falam da postura ética, e, claro, também como psicólogo e o código de psicologia. Né? Então, cada coisa tem o seu lugar, sua potência e sua amplitude. E é importante, sim, às vezes, deixarmos claro quais são esses lugares e qual, como você colocou logo no começo da entrevista, qual que é teu lugar de fala. Né? Então, esse cliente ele está me procurando como? Ele está me procurando como psicólogo, ele está me procurando como psicanalista, ele está me procurando como coach, ele está me procurando como facilitador, né? E em cada uma dessas áreas eu posso falar para ele mais ou menos o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer. Né? Então vão ter pessoas que eu vou falar, olha, talvez a constelação possa te beneficiar sim. Outras pessoas eu vou falar, olha, eu sugiro que você não faça a constelação agora, porque como você bem colocou, a pessoa está num momento delicado e eu falo, olha, agora não é momento de constelar. Você precisa olhar para isso com a psicoterapia, com a psiquiatria, com a medicina. Né? Porque a constelação não é tenda de milagres. Né? Eu aprendi assim com os meus professores, eu falo dessa forma com os clientes. Né? Então, foi muito prazeroso fazer essa obra, porque, na verdade, nós não estamos estabelecendo aqui nenhum código de ética para ninguém. Nós estamos em 10 pessoas refletindo possibilidades a partir da ética. E, como somos transdisciplinares e integrativos, né? Então, um dos escritores aqui é o professor Felipe Vonk, né? E ele traz muito
essa questão do professor que é integralista, né? Que fala de muitos campos, e quando ele fala de muitos campos, ele fala de possibilidades e de limites, né? E como é importante hoje um professor ter uma visão aberta. Como é que eu vou fazer com a inteligência artificial? Como é que eu vou conciliar as mídias, a virtualidade, as minhas aulas? Quer dizer, um professor que está fechado no ensino tradicional, não é que ele é ruim, mas como que ele vai conversar com os jovens? Né? Então, são questões atuais e importantes, porque falam de postura. Né? E também. Renê, vocês pegaram uma obra com tanta gente, de tanta área, olha a contribuição, olha a multiplicidade de olhares, e quão completo pode ser essa contribuição para pessoas, né? Se, por exemplo, alguém de uma área e pega esse livro e lê de todas as áreas, olha quanta visão completa a pessoa vai ter. Então, assim, eu fico muito grata, porque tem muitos clientes que vêm para mim e falam assim, olha, eu estou fazendo acompanhamento com uma psicóloga e a gente chegou numa questão aqui do meus, né, Paranauê, que ela falou, agora eu recomendo que você vai e faça uma constelação. Vem de recomendação de psicólogo. E tem muitos, como eu falei para você, que vêm para mim e falam assim, olha, pela tua questão a gente trabalhou um aspecto sistêmico, mas tem questão de agora, do teu gerenciamento, que você tem que teus próximos passos, que eu recomendo muito que você vá fazer um acompanhamento com psicólogo. Ou um coaching, né? Então, o profissional da ajuda entender também como é que as outras áreas funcionam, porque quem busca ajuda para si, eu sou essa que busca, né? Eu faço constelação familiar, eu faço coaching, eu faço terapia com psicólogo, não tudo ao mesmo tempo, né? Senão a gente enlouquece. Eu uso terapia energética, né? Diversas terapias energéticas, eu trabalho com tudo que eu sei que pode me ajudar. E saber, eu falei, nossa, aqui a pessoa está com trauma. Eu posso entrar agora, assim, a pessoa está com trauma, ela não vai se beneficiar agora, talvez, de uma terapia de fala. Talvez ela precise primeiro mexer no corpo, ou acessar algo antes, talvez. Ela está sofrendo um processo que é um trauma de repetição no sistema. Tem que cuidar do trauma agora, da dor agora, mas a gente tem que olhar esse trauma sempre que se repete geração após geração. A epigenética traz isso, né? Então, saber em que momento eu buscando, eu tendo uma mente aberta, eu como terapeuta, tendo uma mente aberta, conhecendo várias formas de ajuda, eu vou conseguir orientar melhor quem vem a mim, né? Precisando de apoio. Agora, se eu me fecho, não, isso é a ferramenta, né? Só existe isso. E eu não sei nem o que o outro faz, como é que eu vou, né? Sim. Não, eu até tive recentemente uma situação, eu tive um quadro clínico, né, no meu ombro, eu tive uma capsulite, comecei a fazer a fisioterapia, né, quer dizer, passei por um médico, né, um ortopedista, ele encaminhou para a fisioterapia, e no meio do caminho eu levei isso para o campo da constelação, com o Stefan Hausner. Ah, parou de doer? Não, tá doendo ainda, né, mas trouxe uma informação a mais para mim. E, enquanto eu trabalhava com o profissional de fisioterapia, surgiu uma pessoa que me falou, olha, você já ouviu falar da ozonioterapia? Porque ela ajuda para dor. E aí eu perguntei para o meu fisioterapeuta, o que você acha como profissional? Ele falou, olha, eu tive pacientes que tiveram um benefício com isso. Testa. De fato, eu tinha uma profissional indicada pelo meu psicoterapeuta, e hoje eu estou fazendo um trabalho que junta a ozonioterapia, a fisioterapia, né, e o acompanhamento médico. Obtive bons resultados. E esses profissionais estão se conversando. Né? Olha só que riqueza. Né? Eu tenho um problema, mas ele está sendo visto por 3 olhares de 4, né? se eu contar com a constelação. Né? 4 olhares diferentes. Exato. Quem isso ajuda? A mim. Né? Eu estou obtendo resultados com isso. Agora, eu poderia ficar apenas com a fisioterapia? Poderia. Só que é muito interessante como esse fisioterapeuta também falou, não, vamos integrar essa técnica.
eu acredito que ela vai auxiliar sim. E ele validou a técnica pela forma como ele foi vendo a evolução do meu ombro, e falou, nossa, tá ajudando ao nosso tratamento aqui. Né? Então, quando você amplia, né, você traz benefícios sim para o cliente. Né? Você sai daquela visão, não só o meu pode ajudar. E hoje a gente sabe, né? Você falou bem das terapêuticas corporais. Eu tenho colegas que trabalham com o corpo, eu não trabalho com o corpo, né? Como psicanalista, eu não toco no paciente. Mas eu tenho microfisioterapeutas, eu tenho terapeutas corporais, e se é uma questão que eu vejo que pode ser beneficiada, eu indico esses terapeutas ao meu cliente. E na maioria das vezes eu tenho bons feedbacks. O cliente chega e fala, nossa, que bom que, né, eu pude fazer essa trajetória, fazer esse percurso. E, logicamente, às vezes o cliente se despede de mim. Né? Fala, olha, eu vou seguir com aquele profissional. Né, já. Sim, eu vou buscar, né, durante a pandemia, fiquei passando por um processo de psicoterapia, fiquei um bom tempo, e eu falei, não vou mexer com outra coisa, não vou mexer com constelação agora, eu preciso disso agora. Um ponto que a gente falou assim, não, agora eu estou legal, bora para a próxima coisa. E abandonei, não porque eu, né, não foi útil, ou porque cumpriu o seu papel e eu me senti preparada para ir para uma próxima. E tem momentos na minha vida que eu sinto que, assim, eu já trabalhei uma constelação e eu sinto que, não, agora eu não estou legal, eu não quero fazer uma constelação. E eu aguardo, espero, trabalhando com outras questões, e claro que tudo isso, a gente que está, né, consumindo muito esse tipo de conteúdo, a gente tem esse trânsito mais fácil, né? E eu sinto que a pandemia, ela veio para ajudar muito as pessoas a trazer o tema da saúde mental para o grande público, para as pessoas desmistificar que buscar terapia é coisa de gente louca ou de gente extremamente complicada. Tem um estigma, ainda tem, né? Você vê a geração dos nossos pais não tinham tanta abertura, né? Não tinham nenhuma praticamente abertura de buscar uma terapia. Eu acho que isso realmente quem buscava era quem tinha uma doença séria, né, mental, assim, que às vezes precisava de forte medicamento, às vezes precisava de isolamento. Então, eu acho que a grande contribuição que a gente está vivendo agora num tempo de pandemia é isso. As pessoas estão precisando. A gente está numa sociedade adoecida, que adoeceu muito por conta da pandemia, que precisa muito de profissionais como nós. E não só um psicólogo, não só um constelador, mas qualquer profissional de qualquer técnica de ajuda, terapias complementares, terapias holísticas. A gente, mais do que nunca, a humanidade precisa que some visões, né, e que não estreite, né, que amplie. E cada vez mais que isso deixe de ser um tabu, deixe de gastar energia atacando técnica A ou técnica B, e ver o que realmente funciona, o que realmente contribui, e bora discutir coisa séria. Vamos fazer isso com ética, vamos fazer isso com estudo, com seriedade, com responsabilidade, que é para onde que a gente tem que ficar nessa energia, que é o que você colocou lindamente nesse livro. Para onde que a gente tem que direcionar o nosso olhar? É para a ética do que a gente está fazendo, né? Renê, cuidado. te agradeço muito, muito, muito. Não sei se você quer dar mais algum recado, amarrar de alguma forma, mas eu agradeço muito o seu tempo e eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar muitas pessoas a, né, clarear, levar informação, porque é assim que a gente combate a desinformação, com informação de qualidade. Então, eu te agradeço muito. A única coisa que eu tenho a falar é gratidão, né, pelo teu espaço, pela possibilidade de tecermos aqui, né, não verdades, mas possibilidades, e agradecer também a todos que tiveram presentes aqui, né, a gente não estava aqui para oferecer respostas, mas também trazer pontos de vista, né, e eu gostei muito de ouvir as suas provocações, e eu espero que possa também ter trazido para os colegas aí algumas provocações, reflexões. A gente vai continuar caminhando, né? A gente não vai parar por aqui, né? Tem muita coisa pela frente aí e estamos elaborando um livro,
né? Tem a colega Daniele Precoman, que tem um trabalho com a rede de práticas sistêmicas, que ela está chamando todos os facilitadores, né, de constelação familiar das diferentes áreas para construir artigos, pesquisas, né, e contribuir com o campo. Então, estamos nos movimentando, ninguém está parado aqui. E esse conflito, se eu pudesse resumir tudo que a gente falou, eu digo para todo mundo que está ouvindo aqui, esse conflito, ou esses conflitos, estão a serviço da evolução de ambos os campos, da psicologia e da constelação familiar. Acho que a gente não tem que ter medo desse conflito. Esse conflito, ele acorda a gente, como diz a Sophie, né, Hellinger, ele nos deixa acordados, né, e coloca a gente em movimento. Acho que todos nós estamos a serviço da evolução. E eu agradeço você, Renê, por você estar, né, a serviço desse campo, sustentando esse campo, esses campos, né, sustentando e contribuindo também do seu jeito único com a evolução desses campos. Gratidão. Tchau, tchau, gente.